Hoje você vai aprender algumas coisas sobre a maçã, porque esse é um assunto que o Zohar traz e a gente vai ver várias fontes cabalísticas falando sobre isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos lendo a porção de Haazinu e vamos focar nos parágrafos 8 e 9 do Zohar. Nesse trechinho, o Zohar traz um versículo do Cântico dos Cânticos, que é muito bonito, que aliás a gente vai ter um curso em breve, né? Para quem quiser, fica aí a dica, é só visitar o meu site e ver. Onde o Cântico dos Cânticos, teoricamente escrito pelo rei Salomão, faz um elogio à maçã, né? E fala lá que o amado, o príncipe, né? O rei de que se fala no Cântico dos Cânticos, é como uma maçã nas árvores da floresta. Esse é o elogio. Se a gente começa a entrar na interpretação, a Kabbalah diz que esse amado, esse rei, esse príncipe é Deus, né? Uma metáfora de Deus. Agora, o que significa ele ser como a maçã das árvores da floresta? É aí que começa a entrar a Kabbalah. Bom, segundo a tradição judaica, antes da gente falar do versículo propriamente dito, a maçã sempre teve uma característica de cura muito forte. Sempre foi vista como um alimento muito bom para a cura, né? Então você tem, por exemplo, na próprio Cântico dos Cânticos, versículo 5 do capítulo 2, uma parte em que a amada, a mulher, fala assim: me revigore com maçãs. E o Ibn Ezra, que é um grande cabalista, né, ele fala, olha, aqui está explícito como a maçã tem um poder medicinal. Para ele é uma dica de como você tem um poder de cura na maçã. É curioso que quem conhece um pouquinho da cultura americana, eles têm um ditado, né, que diz an apple a day keeps the doctor away. Uma maçã por dia deixa o doutor longe, mantém o doutor afastado. Em português perde o jogo de rima, né, mas dá para entender. Outro grande cabalista, agora que eu estou me lembrando, o Ben Ishai, né, ele fala que a maçã tem algo de especial porque ela é conectada diretamente com Tiferet. Ele diz que é a única árvore conectada diretamente com Tiferet. E a gente sabe que Tiferet está ligada à cura. Por quê? Porque Tiferet ela representa o equilíbrio da árvore da vida. E a gente, na Kabbalah, como muitas outras culturas, entendem a saúde como uma questão de equilíbrio. Se estiver tudo equilibrado no meu corpo, né, lado direito e lado esquerdo, eu estou numa situação saudável. Então ele vai mais longe e o Ben Ishai, né, fala que Tiferet, se a gente for lembrar, é ligada com o patriarca Jacó. E o Talmud, né, tem um Midrash que diz que o Talmud não, ele fala assim, na verdade ele diz o seguinte, que Jacó não morreu, né? Fica difícil explicar o que ele quer dizer, mas acho que aqui dá pra gente entender no sentido cabalístico, que Jacó não teria morrido. Abraão morreu, Isaac morreu e Jacó nunca morreu. Se a gente ligar então ele com Tiferet como símbolo da saúde, símbolo do equilíbrio perfeito, fica fácil a gente entender por quê. Bom, agora, o que significa o elogio feito lá no Cântico dos Cânticos, né? Por que Deus é comparado a uma maçã? O Zohar mesmo explica. A maçã é um dos poucos frutos com uma variedade de cores, né? A maioria dos frutos, segundo o Zohar, tem duas cores, uma da casca e uma da polpa, né? A maçã ela tem várias cores, você pode ter maçã vermelha, maçã verde, né? E você tem variação na própria maçã. Ela tem uma parte mais branca, uma parte mais vermelha, uma parte verde, se ela for de casca verde, ela pode ser mais amarelada. Essa variação, segundo o Zohar, está aludindo a Deus, que de certo modo tem várias cores, no sentido, várias manifestações. Cabalisticamente falando, o que a gente está dizendo? Que Deus se manifesta através de 10 emanações, as 10 Sefirot, e cada uma delas tem 10 cores. Então nós, quando vamos tentar compreender Deus, a gente vê uma dessas cores, né? Ou a gente vê, por exemplo, o vermelho, que é a Sefirah de Gevurah, ou a gente vê o branco, que é a Sefirah de Hesed, ou a gente vê o amarelo, que é Tiferet, né? Então o fato da maçã ter essas várias cores é por isso que ela é usada como símbolo para comparar com Deus, né? Ela é usada como metáfora de Deus. Então aqui a gente vê, poderíamos falar muito mais, né, sobre a maçã, sobre os atributos medicinais e espirituais da maçã,
Como a maçã é um dos elementos mais importantes na mística judaica, né? Não é à toa também que a maçã, lembre-se, é um dos supostos frutos do Jardim do Éden. A gente não sabe com certeza qual é o fruto, a Bíblia não fala. Aliás, essa é uma curiosidade, né? Muita gente acha que é a maçã. A verdade é que a Bíblia não diz que é a maçã. Tá? A Bíblia fala de um fruto que não pode ser comido. A ideia de maçã foi posta depois em discussões. Então, não é à toa que uma das frutas que se supõe foram ali do Jardim do Éden a maçã. E não é à toa que tem todos esses ensinamentos, como a gente viu, do Ibn Ezra, do Ben Ishai, né, o elogio no Cântico dos Cânticos. E o Zohar então fala um pouquinho do poder medicinal da maçã. Além das suas forças físicas, ela se manifesta no físico. Desculpe, além de suas manifestações espirituais, de suas forças espirituais, ela se manifesta no físico e a gente pode usar a maçã então como uma grande fonte de conexão espiritual, principalmente quando se diz respeito a saúde, vitalidade e manter o corpo, que é um assunto, como vocês viram, meio que correndo, né, nessa paraxá que a gente está lendo. Desde o primeiro vídeo a gente vem falando de morte, da questão de morte, como morrer de maneira forte, então não é à toa também que o Zohar hoje pega para falar da maçã e como ela mantém a vida, como ela ajuda a evitar a morte. Um bom dia a todos.